Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 5 de abril, estamos ainda na semana da oitava pascal, na oitava de Páscoa. E é com muita alegria que mais um dia começamos a nossa manhã meditando a palavra de Deus e colhendo os frutos dessa graça pascal, esses frutos da ressurreição. Então, eu vou falar, Cristo ressuscitou de verdade, porque hoje é domingo para nós cristãos. Durante 8 dias celebramos o domingo pascal, o domingo de Páscoa, essa graça de vida e de ressurreição que a igreja nos proporciona de viver. Mas também sexta-feira, mesmo se estamos no tempo pascal, é um dia de oração e intercessão. Então você é convidado neste dia a trazer todas as intenções do vosso coração, mas também aquelas que lhes são confiadas. E hoje a nossa comunidade quer rezar por todos aqueles que têm confiado em intenções de orações pessoais, particular. Primeiro queremos rezar por todas as intenções dos nossos membros da comunidade que têm familiares, ou o próprio membro da comunidade que hoje necessita da nossa oração, precisa da nossa intercessão. Mas também você que é padrinho missionário, você que tem nos acompanhado, que tem sido fiel a cada dia na nossa Lexio Divina, você pode também deixar nos comentários do vídeo que na Santa Missa nós iremos colocar as intenções do vosso coração para este dia, rezarmos hoje à noite, trazendo ao coração de Deus, colocando diante do altar as intenções pessoais que cada um tem vivido nesse tempo, confiando de modo particular todas as dores do mundo que sofre, também as nossas dores pessoais. Neste dia, a liturgia da palavra nos traz na primeira leitura retirado dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam. Com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Na leitura de hoje, a gente vê uma continuidade, ao longo desses dias, Pedro e João, sobretudo Pedro, tem realizado curas e milagres. E a gente percebe hoje essa continuidade de Pedro e João, ainda quando estava pregando para o povo, ali o povo estava irritado porque eles anunciavam a ressurreição dos mortos. E eles decidiram prender Pedro e João e colocar na prisão. E eles vão fazer o mesmo interrogamento que fizeram com Jesus. A quem é que, de fato, eles estão pregando? Em nome de quem? Porque foi assim que foi o interrogatório de Jesus. E eles muito sábios, cheios do Espírito Santo e sem medo de testemunhar, que eles estavam pregando, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que eles mesmos tinham crucificado. E eles foram presos porque eles estavam realizando curas e milagres, fazendo bem. E aí Pedro vai dizer, nós fomos culpados e presos, estamos sendo condenados porque realizamos milagres. Então eles não tiveram medo de testemunhar, mesmo depois, da morte de Jesus, da sua ressurreição. Os seus discípulos continuaram anunciando, não tiveram medo, não quiseram se esconder. E hoje nós somos convidados até o momento em que nós estamos aqui, de não termos medo de testemunhar que nós somos enviados pelo Cristo a anunciar a boa nova da palavra, a de fato sermos esses comunicadores
E é isso que vai acontecer. Eles vão ser interrogados e eles não têm medo. Não têm medo de anunciar em nome de quem eles estavam fazendo aquilo. Não era em nome deles, mas era em nome de Jesus. E então, eles vão de fato colocar também os sumos sacerdotes, né, na parede, dizendo: vocês condenaram, né, vocês rejeitaram o próprio Cristo, né, vocês crucificaram. E aí vai mostrar, né, toda essa ousadia que Pedro e João tiveram diante, né, dos chefes, daqueles que o queriam condenar. O salmo de hoje é o Salmo 117. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Então, o salmo de hoje vai justamente ilustrar que Jesus ressuscitado é essa pedra angular que foi rejeitado por muitos, mas que foi aceito por incontáveis multidão. E aí o salmista continua, né, a manifestar essa gratidão e ele começa dizendo: dá graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o Senhor é essa pedra viva angular no meio de nós e o Senhor realiza maravilhas e, sobretudo, ele reconhece a misericórdia de Deus. Ele vai dizer: dá graças ao Senhor porque eterna é a sua misericórdia. E ele repete isso várias vezes durante o salmo. Ele vai dizer: aqueles que temem o Senhor devem proclamar. No primeiro versículo ele vai dizer que eterna é a misericórdia de Deus 3 vezes. Então, eterna é a misericórdia do Senhor, né? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então, aquele que foi rejeitado se tornou essa pedra da nossa igreja. E ele vai dizer, né? Que maravilhas o Senhor fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Somos convidados a nos alegrarmos e a exultarmos de alegria por essa bondade, essa fidelidade. E ele termina dizendo: desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Então, peçamos essa graça nesse dia de sermos iluminados pelo Senhor. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus lhe disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-lo para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Então, o evangelho de hoje vai
falar de mais uma aparição e, sobretudo, é Jesus que vai aparecer aos seus discípulos que passaram a noite inteira, perderam tempo, porque passaram a noite inteira tentando pescar, mas se prestarmos atenção, eles estavam pescando do lado errado. Porque Jesus vai dizer, lançai a rede à direita. Ou seja, eles deveriam estar lançando a rede à esquerda. E Jesus que vai dizer para ele, lançai a rede à direita. E ao lançá-lo, eles vão pescar uma enorme quantidade. Na verdade, Jesus já estava observando eles há muito tempo. Tanto que o Evangelho vai dizer que quando eles buscam os peixes, já tinha uma brasa acesa com peixe assado e pão. Quem é que fez? Jesus já estava lá. Jesus já estava durante toda a noite observando como os discípulos eram lentos e não tinha o discernimento e a sabedoria. Então, Jesus que vai ensiná-los, né, eles a lançar essas redes, e eles vão lançar as redes ao lado direito e eles vão apanhar tantos peixes que eles ficaram surpresos, né, pela presença do próprio Cristo. E eles estavam tão dispersos que eles nem reconheceram que era Jesus no primeiro momento. Mas quando viram o milagre, eles de fato disseram, aqui é o Senhor, né, que está no meio de nós. Então, que neste dia peçamos ao Senhor a graça de estarmos atentos à presença de Jesus no meio de nós e sejamos obedientes para que o milagre realmente aconteça em nossas vidas. Tenhamos uma bela sexta-feira neste dia e que Deus os abençoe.